és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas. Eu sou vaso de honra. Eu sou vaso de honra, querido. Eu sou vaso. E quando eu digo eu e você, nós somos vasos para que o nome do Senhor seja glorificado. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Acontecerão milagres. Glória a Deus. Você está feliz? Diz amém. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Eu prometo que eu não vou ser extenso hoje. Amém? Vão ser só 2h30 de ministração da palavra. Vai ser muito rápido. Amém? Amado, em primeiro lugar, antes de eu ler aqui o que eu preciso dizer para você que Deus quer falar contigo de maneira poderosa. Poderosa. Hoje, preste atenção no que eu vou falar e o que eu vou profetizar. Hoje, nesse lugar, é noite que Deus vai querer te dar uma sacudida aí. Preste atenção. Capítulo 7, segundo livro dos Reis, versículo 3. Versículo 3. A palavra de Deus, eu vou em rema aqui. Eu sei o tema, mas o resto aqui o Senhor vai acrescentar. Tenho certeza disso em nome de Jesus. Amados, deixa eu te contar um pouquinho a história aqui. Aqui a Bíblia diz que nesse exato momento estava existindo uma fome muito grande. O povo de Deus passava por um momento, devido até mesmo à desobediência, mais uma vez, passava por um momento de fome. Aonde mais atrás Eliseu, o profeta, era cobrado, era taxado como o responsável pela fome. O responsável pela fome. E há uma profecia atrás declarada que no dia seguinte se faria então um milagre, a prosperidade. Algo aconteceria, assim diz o profeta, mas eu não quero me prender nisso. Nos versículos atrás do capítulo número 6. Mas irmãos, ninguém sabia de que forma a bênção ia chegar. Ninguém sabia de que forma o milagre iria chegar. Ninguém sabia de que forma a provisão ia chegar. Só havia uma notícia que no dia seguinte o milagre aconteceria, mais ou menos aquelas horas. O homem de Deus, Eliseu, ele então declara aquilo, profetiza e simplesmente fica aguardando algo acontecer. Porque Deus não tinha dado a Eliseu os detalhes do milagre. Toca na pessoa que está do teu lado já de uma vez e diz assim: os detalhes nem sempre Deus conta. Nem sempre. Porque Ele é Deus, Ele é soberano. E detalhes nem sempre Ele vai contar. Nem sempre Ele vai contar. E a Bíblia diz então que no meio do caminho existiam 4 leprosos. E esses 4 leprosos então estavam na entrada da porta, aonde havia sido sitiada então pelo povo inimigo. Na entrada da porta. E eles estavam ali com muita fome. Se já estava difícil, amado, naquele tempo foi a única parte da Bíblia que expressa que se mataram pessoas para se alimentar. É o único texto que expressa esse. Então as mães, elas entregavam seus filhos para poder matar
e poder se alimentar dos próprios filhos. Tu entende o mistério? Diz amém, por favor. A fome era muito grande, mas aquela fome tinha dia e hora contada. E a Bíblia diz então que 4 leprosos estavam na entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entramos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá, ou ficaremos, em outras palavras, sentados. Deixa eu te explicar, eu estou entendendo. Eram 4 leprosos. Ou eles iam e entravam em Samaria, ou eles iam dentro daquela cidade pedir o alimento, com o risco de morrer lá dentro, ou eles iam, permaneciam ali onde eles estavam e morriam ali de fome. Perdão, o pastor está com a garganta um pouquinho inflamada. Ou morria de um jeito ou de outro. Bem, eles chegam a uma conclusão: olha só, se ficarmos aqui, nós vamos morrer, não tem jeito. Se nós entrarmos, eles vão nos capturar e nos matar. Mas entre morrer, vê se tu entende o mistério. Deus quer tirar dúvidas hoje aqui nesse lugar. Entre morrer aqui fora, eu prefiro correr o risco e morrer lá dentro. E a Bíblia diz então que eles decidem entrar. Eles decidem entrar, mesmo, amado, com uma convicção de que a possibilidade de morrer era muito grande, era muito imensa, a possibilidade de morte naquele lugar. E aí, amados, eles então tomam essa ousadia e dizem o seguinte: vamos pois agora, demos conosco nos arraiais dos sírios, se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Em outras palavras, nós já estamos mortos aqui. Eu tenho a oportunidade ou de morrer lá dentro, ou de morrer aqui fora. Nós vamos ter 2 opções: ou vai ou racha. Ou vai ou racha. E aí, amado, Deus me deu um tema. Em cima desse texto, Deus me deu um tema e eu quero poder compartilhar contigo. Amado do Senhor, hoje o que Deus quer falar contigo é algo muito poderoso. E esse tema é o seguinte: entre o desafio, repete comigo, entre o desafio, entre o medo, repete comigo a segunda palavra, medo, repete. E entre os obstáculos, repete comigo a palavra obstáculos, nasce uma palavra. Entre a palavra desafios, entre a palavra medo, entre a palavra, amado, obstáculos, nasce uma palavra. E essa palavra que nasce é uma palavra chamada vitória. Presta atenção, crente. O que Deus quer falar contigo é muito mais de entrar lá e vencer. É muito mais que isso. O que Deus quer ministrar no teu coração é muito mais forte que isso. Entre os desafios, entre os nossos medos, entre os obstáculos, nasce uma palavra chamada vitória, crente. Os 4 leprosos tinham uma opção: eu fico aqui, eu morro. Vê se tu entende, Rochinho, o mistério. Se eu ficar aqui, eu vou morrer, meu irmão. Ó, se nós entrarmos, a possibilidade de morrer também é muito grande. Mas olha só, como é que eu vou saber se eu vou morrer ou não se eu não tentar? Tem um ditado mundano aí que diz que o pior arrependimento é aquele por coisas que tu não fez. Porque o que tu não fez pode até virar remorso. Sim ou não, amado? Quantos filhos aí podiam ter sido bons filhos e não foram? Sim ou não? E aí depois que o papai parte, a mamãe parte, aí chora: ah, mamãe, eu quero ir junto, papai, eu quero ir junto, ah, não me deixa. Já era, queridão, já era. Entre uma palavra chamada de desafios, está no plural, porque não será um só, amado.
entre uma segunda chamada medo e uma terceira, amado, chamada obstáculos, nasce uma chamada vitória. Talvez tu está aí no teu lugar e, pastor, eu já compreendi mais ou menos, mas o senhor vai precisar falar o que Deus te revelou. E eu vou falar aí, queridão, presta atenção. Vou voltar para os leprosos. 4 homens leprosos estavam na entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Toca na pessoa que está do teu lado e diz assim: tu tem andado sentado demais? Diz para ela assim: tu está esperando pelo quê? A morte chegar? Querido, preste atenção. A Bíblia diz que no final dos tempos os dias seriam abreviados. Tu está aguardando o que? A morte? Tu está aguardando o que? Não estou entendendo. Está esperando a morte chegar para se decidir? Não estou entendendo. A pastora Deise estava falando comigo em casa a respeito do culto ontem de consagração, onde uma pessoa próxima de nós, a missionária Irlene, foi usada aqui. E aqui no momento do culto de consagração, ela ministrou algo a respeito onde ela estava, numa igreja onde ela estava no altar. E Deus já havia dito para ela: ó, o teu tempo, usou até uma palavra, o que é? O teu tempo findou. O teu tempo findou. E Deus estava para ela então, por misericórdia, uma visão dela numa outra igreja, e por misericórdia aqui a nossa, para a honra e glória do Senhor Jesus através da vida dela. E Deus mostrava ela no altar sendo consagrada. Vai entender o mistério de Deus. Fala você, vai entender, hein? Entende aí o mistério. Descasca essa banana aí. Banana é fácil, pastor, então descasca esse abacaxi. Vai entender o mistério de Deus. E você sabe como é que o Papai do Céu faz? Quando Ele me arranca de um lugar, me põe em outro, Ele me arranca com raiz de tudo. Ei, nenhum dano sofre nada daquilo que pertence a mim, nem folhagem, nem tronco, nada, nenhum dom, e me planta em outro lugar. Ei, Deus quer falar com você. Precisa haver raiz, e essas raízes precisam ser profundas, tanto para baixo quanto para o lado, crente. E aí pode vir um vento forte, a tempestade, pode vir Satanás do inferno, que tu não serás abatido. Por que, pastor? Porque estou edificado na rocha. Nunca vi crente edificado na rocha. Eu já falei aqui nesse lugar, vou só contextualizar, porque Deus me trouxe a memória, então eu tenho que contextualizar. A Bíblia fala sobre um tufão chamado Euraquilão, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. E a Bíblia, quando fala desse Euraquilão, diz que Paulo era prisioneiro no navio. Costuma-se dizer aí que barco de crente não naufraga. E nesse texto eu mostro que barco de crente pode naufragar sim. Homem e mulher de Deus, não estou aqui declarando que teu barco vai naufragar não. Você está entendendo? Diz amém. Pô, nem estou profetizando nada de ruim para você, mas estou dizendo para você que nem tudo é ganho, amado. Vou te mostrar nesse texto que Deus me revelou nele. E aí a Bíblia diz que Paulo está lá, e os marinheiros decidem, com desculpa de olhar a âncora, na verdade queriam meter o pé do barco, entram no bote e vai embora. Aí Paulo vira e diz assim: ó, ninguém sai do navio. Ninguém. Eram exatamente 276 homens dentro daquele navio. E aí Paulo declara o seguinte: nenhum fio da vossa cabeça se perderá naqueles que permanecerem dentro do navio, dentro do barco. Nenhum fio da vossa cabeça se perderá. Mas daqui a pouco o barco
barco se dá de encontro à rocha. Vai lá e pá, pá. Aí é a hora que Paulo vira, antes do barco naufragar, e diz assim: agora se lancem ao mar. Mas Paulo, nem todo mundo sabe nadar. Os que não souberem nadar vão se agarrar nos destroços do navio e vão até a praia, está bem pertinho. Uns vão chegar mais rápido, porque vão nadar, tu está entendendo? Os que sabem nadar vai chegar rapidinho. E os que não sabem, irmão, vai segurar lá, né? Nas tábuas e vai, bater pezinho. Mas, irmão, sabe o que a Bíblia diz? Ninguém morreu dos que estavam dentro da embarcação. Entre desafios, medos e obstáculos, nasce uma palavra chamada vitória. Eu vou encerrar porque eu não posso nem me prolongar mais. Queria eu poder ir aqui contigo aqui, né? Mas pelo menos mais uns 20 minutinhos aí, prender tua atenção, mas não posso. Presta atenção, que eu vou contextualizar o que Deus me deu, é profundo. Precisa tu aí estar aí em espírito para tu entender um mistério. Vou ler mais uma vez aquilo que eles declaram. Vamos, pois, lá a parte final do versículo. Vamos, pois, agora, versículo 4, lá do capítulo 7, segundo livro dos Reis. Vamos, pois, agora, e demos conosco nos arraiais dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente... Você sabe o que aconteceu mais embaixo, né? Deus, à medida que os leprosos estão chegando, Deus faz como se houvesse um grande grande barulho, como se fosse um grande exército envolvido, assumindo ali aquele local. E aí o que os sírios fazem? Dizem assim: eles se juntaram com os egípcios, eles se juntaram com o povo inimigo para vir aqui e vir então tomar posse do lugar que é deles. Mas não era nada daquilo, era um mistério de Deus. Houve um grande barulho de um grande exército. Ei, amado, Deus quer te chamar a atenção de um grande barulho no mundo espiritual, de um grande exército de anjos trabalhando a teu favor. Um grande barulho para que o milagre aconteça na tua vida. Se tu entendeu até aí, diz amém. Mas ainda não é isso que eu quero falar. Entre, amados, todas essas palavras que foram pronunciadas, desafios, medos e obstáculos, nasce uma chamada vitória. Presta muita atenção para me conseguir concluir e centrar na tua mente, como entrou na minha, ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Presta muita atenção para tu entender o mistério. Mas eu vou precisar ler de novo. Vamos, pois, agora, e demos conosco nos arraiais dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Esse é o pastor Alexandre. Se eu viver, eu vou viver. Se eu morrer, eu vou morrer. Não tem jeito. Se correu, como é que diz o ditado? Vou fazer o quê? Ou vai, ou racha. Também, se essa porta se abrir, vai ficar ruim de me aturar. Você pode repetir isso comigo? Também, se essa porta se abrir, vai ficar ruim de me aturar. Vai. Se já é enjoado nessa igrejinha pequena, Jesus, se abrir. Ei, o mistério de abrir não é comigo nem contigo, é com o Senhor. Tu entendes? Amém. Eu estava vindo para cá, vou entrar onde eu preciso, mas só. Eu estava vindo para cá e falei de casa, sozinho. A esposa já tinha vindo. Eu estava vindo para cá e falei: Deus, me dá uma palavra. Fala comigo na tua palavra. Já havia ministrado pela manhã, à tarde ministrei lá em Magé, no centro de recuperação, que foi uma bênção, diz amém, os que estavam. Uma bênção. E aí Deus me deu Eclesiastes 11. Mais uma vez. Lança teu pão sobre as águas,
que depois de muitos dias o acharás. O Senhor falando, não se preocupe, faz só a tua parte. Tu não sabe como é que é a obra. Mas embaixo, lá em Eclesiastes, depois tu lê o 11, vai dizer, tu não sabe como é que é feita a obra de Deus, porque Ele é que faz todas as coisas. Assim como tu não sabe de que forma nasce os ossos no ventre da mulher grávida, assim tu também não conhece as obras de Deus que faz todas as coisas. Aí Ele dá um conselho, lança a tua semente de manhã, de tarde, e não repouse a mão, não pare, porque tu não sabes qual que vai prosperar, se é uma, se é outra, ou se ambas. Ei, crente, chegou o momento de lançar semente nessa igreja, chegou o momento de lançar semente na tua vida, chegou o momento de abrir a tua boca e profetizar, crente. E eu encerro isso agora para tu entender o mistério. Eu encerro isso agora para você entender. Vê aí, Anderson, para tu captar esse mistério aí. Entre a palavra desafio, você me ajuda? Entre a palavra desafio, medo e obstáculos. Mais uma vez, desafios, medos e obstáculos. Só mais uma, desafios, medos e obstáculos, para ficar decorado aí. Desafios, medos e obstáculos. Nasce uma chamada. Você me ajuda? Chamada. E aí Deus me dava assim, nem sempre tu vai para uma batalha e vai ganhar. Tu pode voltar até de lá perdedor inicialmente, mas tu foi chamado para surpreender o teu inimigo. Tu vai entender esse mistério agora. E que vitória é essa? Na vida dos 4 leprosos, aonde eu, por isso que eu não posso ir mais com Deus. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matar, então somente morreremos. Essa tem que ser a vida do homem e da mulher de Deus, com metas e com ideais. Não tenha medo de desafios, não tenha medo de obstáculos, não tenha medo de obstáculos, não tenha medo de desafios, não tenha medo de desafios, não tenha medo de obstáculos. E saiba você na tua vida definitivamente, toma posse disso, que no meio disso nasce uma palavra chamada vitória. Ei, amado, sabe que vitória é essa que Deus quer falar comigo e contigo? Eu fico tentando me imaginar o inimigo da minha alma lá, e ele olha para mim e diz, ele sabe que ele vai perder e não vai vir. Tudo está indicando que ele vai perder. E aí, amado, mesmo assim eu parto na direção desse contato, desse conflito. E aí, amado, pode ser que o inimigo esteja mais preparado que eu, e que inicialmente eu não saia com a minha vitória, mas ele tem que olhar para mim e tem que dizer assim: rapaz, que mistério é esse? Que homem é esse? Que mesmo ciente que vai perder, não para e vem para a batalha. Ei, amado, e aí ele vai dizer assim: verdadeiramente ele é um vencedor. Ele é um vencedor, ela é uma vencedora, porque ela venceu os obstáculos, ela venceu o medo, e ele veio na minha direção. Ei, eu sei que quando ele voltar, ele vai voltar com reforço, porque o Deus dele já olhou do alto e já está enviando anjos. Pode ser que eu perca. Estou falando aqui do fundo da minha alma para me poder encerrar. Pode ser até que eu perca, mas eu vou surpreender o meu inimigo. Eu vou surpreender meu inimigo. Eu vou chegar lá e pode ser que eu perca. Pode ser que eu chegue naquele lugar, pastor, mas com Cristo nós somos mais que vencedores. Ei, amado, somos mais que vencedores, mas você só vai vencer na hora que Deus quiser. Você está entendendo? Diz amém. Existem batalhas que tu sai meio capenga, tu sai, mas eu voltarei, mas quando eu voltar para me reerguer, ei, amado, eu volto como vencedor. E aí Deus olha do alto e diz assim: não está muito preocupado com morte ou com vida, não.
Toca na pessoa que está do teu lado e diz assim: não fique preocupado com morte ou com vida, não. Senão nada vai acontecer. Diz. Senão nada vai acontecer. Não fica muito preocupado, não, com os obstáculos aí. Passa por cima dos obstáculos aí. Passa pela fé. Passa por cima dos obstáculos. Passa por cima dos obstáculos. Passa por cima deles. Passa por cima de desafios. E haja o que houver. No meio disso nasce uma palavra chamada vitória. Vitória, não muitas das vezes inicialmente com o teu inimigo, mas vitória, você superou a você mesmo, você venceu a você mesmo. E aí Deus olha do alto e está procurando visionários, está procurando um homem e mulher de Deus que acreditam, homem e mulher de Deus que não estão muito preocupados com morte nem com vida, homem e mulher de Deus que querem fazer a diferença, homem e mulher de Deus que quer fazer tudo novo. É esse que Deus está procurando, amado. E se tu é um desses, dá um glória a Deus aí. Eu não quero nem falar do milagre. Eu quero falar só da decisão deles. Se me deixar viver, eu vou viver. Se eles nos matarem, tão somente morreremos. Parecido com Esther, né? Vamos proclamar um jejum aqui de 3 dias, 3 noites. Manda todo mundo fazer um jejum e eu vou até o rei. E se eu perecer, eu pereci. Ei, crente, chegou o momento que Deus quer que tu amadureça, para que grandes coisas aconteçam na tua vida, para que grandes coisas aconteçam nesse ministério. Tem que existir pessoas aqui sem medo de morte, sem medo de vida, sem medo. Ei, vamos pagar um preço, porque no momento certo Deus há de exaltar. No momento certo, ei, o nosso inimigo ele vai olhar e vai dizer: rapaz, não aguento mais esse homem. Ei, ele já veio, primeiro deu uma pernada e ele voltou meio que tonto, agora tá vindo ele de novo. E aí eu dei agora uma banda e tá vindo ele de novo. E agora eu dei um empurrão nele, mas tá vindo ele de novo. Mas agora tá acontecendo algo estranho. Que algo? Pergunta: que algo, pastor? Ele tá chegando com reforço, amados. Carros cavalarianos estão à minha disposição. E aí, amado, cada passo que tu der, os anjos do Senhor, eles vão na tua frente e vão determinar a tua vitória. Eu não quero saber. Se eu não chegar a lugar nenhum, irmãos, ou não sair daqui, eu não estou preocupado. Uma coisa é certa: entre desafios, medo e obstáculos, eu já recebi uma palavra chamada vitória. O meu inimigo vai tomar ciente que eu sou igual vara de marmelo, mexe para um lado, mexe para o outro. Irmãos, tu entende? Igual palmeira, o vento sopra para cá, e tu dobra para cá, e tu dobra para lá, mas não tem jeito. Ninguém consegue derribar aquilo que Deus edificou. Você entendeu? Diz amém. Aleluia, Deus. Eu quero profetizar isso na tua vida. Eu quero chamar os vencedores a se colocarem de pé em nome de Jesus. A tua colheita transbordará com óleo. Chegou a tua hora. Eu quero que os trabalhadores possam encostar em vidas aí e ministrar um novo tempo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, trabalhadores, uma rápida movimentação. Coisa nova neste tempo
Jesus vai fazer uma coisa nova, eu creio. uma coisa nova neste tempo. Jesus vai fazer. Ministra, ministra, ministra. Uma coisa nova neste Os tempo. obreiros, escolhe alguém. Jesus vai fazer. Escolhe alguém e abençoe uma vida em nome de Jesus. Abençoe. As bênçãos me alcançaram. Uma coisa nova neste tempo. Jesus vai fazer. Uma coisa nova. Uma coisa nova neste tempo. Jesus vai fazer. Uma coisa nova, eu creio. Uma coisa nova neste tempo, Jesus vai fazer. Declare uma coisa nova neste tempo, Jesus vai fazer. O choro pode durar uma noite inteira. Obstáculos, está nascendo em você uma palavra chamada vitória. Você é um vencedor. Tu és um vencedor. Aleluia. Uma coisa nova neste tempo, Jesus vai fazer. Uma coisa nova, uma coisa nova. Uma coisa nova neste tempo, Jesus vai fazer. Coisa nova neste tempo, Jesus vai fazer. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Eu profetizo na vida de vencedores nesse lugar. Eu profetizo na tua vida. Ei, é um novo tempo, é um novo momento. É um novo momento. Não fica com medo de cair. Não fica com medo de cair. Prossiga para o alto que é Cristo Jesus. Caminhe. Caminhe. Brilhe. Eu ministro na tua vida que tu vai longe. Tu vai longe. Tu vai longe. Eu ministro para vocês que estão nos assistindo em casa. Eu ministro na vida de vocês que algo sobrenatural aconteça. Algo sobrenatural aconteça. Que por detrás de 3 palavras Deus possa fazer surgir uma chamada vitória. Desafios, medos e obstáculos. E eu ministro nascendo uma palavra chamada vitória. Tu foi chamado para vencer.
Aleluia. E os que creem, glorifiquem o Senhor com a tua melhor salva de palmas. Aleluia. Amém, amados. Senta um pouquinho para mim, por favor. Recebeu a tua vitória, crente? Amados, não é só as ministrações dos pastores aqui, a gente costuma pregar com a alma. Irmãos, quando eu saio desse culto, a impressão que eu tenho é que eu dei tudo de mim nesse altar. Minha alma foi junto com as palavras que foram ministradas. Receba isso em nome de Jesus. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação.